A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me chamo Presbítero Carlinhos. Sejam todos bem-vindos ao canal Porta da Graça. Quero compartilhar a palavra de Deus. E junto com vocês, quero levar esta palavra ao maior número de pessoas. Você inscrevendo no meu canal, deixando seu joinha e compartilhando com a sua família e seus amigos, para que a gente possa ganhar almas para o reino de Deus. Venha comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando ele fala aqui de discernir bem as coisas do Espírito, como nós vamos saber quando é de Deus, quando não é? É o discernimento. Quando nós vamos discernir, como é que nós aprendemos a discernir a palavra do Senhor? Quando nós vamos aprender a discernir o que provém de Deus e o que não provém? Temos que estar em espírito para poder entendermos. Se a gente não estiver em espírito, a gente não consegue entender e nem discernir a palavra do Senhor, nem discernir algo que vem para a sua vida. Nós não conseguimos entender se é de Deus ou não, porque às vezes tem proposta que vem para a tua vida que você aceita sem entender, sem discernir se provém de Deus ou não. Então, nem tudo que vem para a nossa vida bonito, nem todo prato bonito é saboroso, é gostoso, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria de Deus, discernimento da parte de Deus, para que a gente venha aprender a discernir essas coisas, para não tomar atitude nem decisões precipitadas e nem erradas para as nossas vidas. Irmãos, eu quero falar aqui de um vírus espiritual. Como assim? Às vezes a pessoa se encontra doente, irmãos, espiritual, e não consegue se libertar de muitas coisas. Não consegue entender, né, como é que está acontecendo ou por quê. Ou como é que você pode cair em uma cilada do diabo sem entender, sem discernir, quando a gente não está espiritual. Nós podemos cair sem entender, ou seja, sem discernir se é de Deus ou não. Venha comigo que você vai entender na reflexão que Deus trará para nós neste momento. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante, nós guardar no nosso coração, para que o Senhor possa nos abençoar, na nossa vida, na nossa caminhada. Irmãos, o primeiro passo para quem está com vírus espiritual, ou seja, doente espiritual, é aquele de você estar em casa, você não querer mais ir à igreja, você não sentir mais força de orar, você não sentir mais força de buscar a Deus. Aqueles dias que você orava, aquele momento que você orava, você tirava para conversar com Deus, você não sente mais aquele desejo. Isso é o primeiro passo quando você está sentindo os sintomas. Isso é um dos sintomas da queda espiritual, da distância com Deus. Tem muitos passos, esse é um dos primeiros passos, mas tem muitos que a gente pode estar passando e a gente não vem estar compreendendo, não vem estar entendendo o porquê isso na minha vida. Mas, Senhor, o porquê isso na minha vida? Irmãos, veja só, quando a gente está longe do Senhor, se distanciando do Senhor, isso é um dos sintomas. Tem outro sintoma também. Qual deles? Por exemplo, você não sentir mais, desejo de ler a Bíblia, você não sentir mais desejo de ouvir nem louvor, você não sente mais desejo, não sente mais força para nada. Começa também a mudar suas atitudes, começa a mudar também suas amizades, porque a gente que é servo de Deus, ou a gente que quer procurar o bem e o certo, a gente tem que saber com quem anda. Diz um ditado lá fora, né? Direis com quem anda, que eu direis quem tu sois.
Então, irmãos, olha, nós temos que separar até as nossas amizades. Não que a gente vai desprezar as outras amizades, desprezar as pessoas. Se a gente puder se aproximar dessas pessoas que se encontram no erro, que se encontram fazendo coisa errada, é só se for para ajudar elas, mas não para estar com amizade tentando, e até mesmo fazendo errado junto com elas, ou aceitando o erro delas. Então a gente tem que ter essa sabedoria, ou seja, esse discernimento, e entender como é o vírus espiritual. Às vezes você está fraco espiritual, às vezes você já está entrando, irmão, no momento de doença, de vírus. Você já pegou o vírus espiritual, o inimigo jogou a seta, jogou o vírus em você e você pegou aquele vírus. E ali você começa agora a se distanciar do Senhor aos poucos. Como eu já falei, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, não sente mais força para jejuar, não sente mais força para ir à igreja, e você ali se encontra fraco. E ali você vai se distanciando de Deus pouco a pouco. Você começa a mudar as suas vestes, você se vestia composto, se vestia com suas vestes que agradavam ao Senhor. E agora você começa a vestir vestes escandalosas, vestes que não agradam mais a Deus. Você começa a mudar realmente agora a sua vida. Primeiramente, irmãos, começa assim. A gente começa a não ter mais força para orar quando a gente está com vírus. A mesma coisa, irmãos, olha, o vírus da gripe, perde a vontade de comer, às vezes dá febre. Esse é o vírus físico que pode matar até a gente, o corpo. Então, assim, se você não sente mais vontade de comer, dá febre, você não sente mais força para trabalhar. Então, assim, esse é um vírus que você vai se sentindo fraco. E se você não tomar um remédio, se você não se cuidar, a tendência é você desfalecer. Então, o que acontece? Esse vírus, eu comparo assim, esse vírus espiritual, eu posso comparar ele com o vírus carnal, com o vírus físico, que pode matar o corpo. Só que o vírus espiritual, ele mata a alma. Ele vai matando aos poucos. Você começa, irmão, a se distanciar do Senhor. Se você ia 3 vezes para a igreja na semana, às vezes você só começa a ir uma. E você só começa a ir uma e assim mesmo com aquela pouca força. Então você já tem que abrir os seus olhos e entender que você já pode estar sido atingido pelo vírus espiritual. Então temos que ter muito cuidado, irmãos. A gente é acostumado a ir para a igreja 3 vezes a semana. E você vai agora, só vai uma, e às vezes sem força, até mesmo sem vontade. Então ali você já tem que ficar esperto para que esse vírus não venha te contaminar e te prejudicar mais. Então você vem mesmo sem força, mas sai da sua casa e vai à igreja. Ore, mesmo sem força, busque ao Senhor. Está sem força, peça ajuda, peça oração. Porque quando a gente está doente, que não pode fazer as coisas, o que é que a gente faz? Pede uma família da gente, pede um parente. Fulano, vem fazer uma coisa na minha casa porque eu estou doente, estou assim, não consigo fazer. Da mesma forma, é você quando está doente espiritual. Você não consegue fazer as coisas, você não consegue buscar a Deus como era para buscar, você não consegue nem orar. Então o inimigo começa a te atacar. E é nesses ataques que as pessoas estão caindo. Muitos casais estão se destruindo por conta disso. Isso é um dos primeiros fatos que acontece. Por exemplo, quando você está distanciado de Deus, não sente vontade de orar, nem de ler a Bíblia, nem de jejuar, aí você começa a ficar fraco espiritual. Tudo que vem para a sua vida, você está agarrando, você está pegando. Por quê? Porque você não tem mais discernimento do Espírito Santo. Porque quem ensina é o Espírito Santo por nós. E se a gente se afastar do Espírito Santo, a gente vai ficar sem discernimento. E a gente vai ficar mais frágil para cair em tentação. Por isso eu falo para vocês, vigiai e orai, para que não caísem em tentação. Para que não venhamos, irmãos, cair em tentação. Nós somos falhos, todos nós somos falhos. Não existe ninguém perfeito aqui na terra. Nós somos pecadores, mas existe uma diferença do pecador liberto e do pecador escravizado. O pecador liberto é aquele, irmãos, que já fez muitas coisas erradas e se arrependeu diante do Senhor e pediu perdão pelo tudo que você fez. Se arrependeu de verdade e a partir daquele dia que você pediu perdão,
você agora vive uma nova vida. Você não faz mais aquelas coisas que você fazia antes, né? Não toma mais aquelas atitudes de antes. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Isso é você ser uma pessoa que está realmente arrependida do que você fez. Como assim, meus irmãos? Para você realmente, irmãos, viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, é preciso a gente estar buscando a Deus. Porque nós vivemos nesse mundo e diz a Bíblia que o mundo já age do maligno. Então, se a gente não vigiar, tudo que vem pela frente são tentações que pode fazer você parar, pode fazer você cair. As tentações, e tem vários tipos de tentações. O inimigo primeiro, ele olha qual é o teu ponto fraco. Ele vai ver qual é o teu ponto fraco. Tem pessoas que o ponto fraco é o quê? Tipo assim, se for o homem, né? O ponto fraco dele é mulher. Então o inimigo vai investir em quê? No seu ponto fraco. Tem pessoas, tipo, se for mulher, o ponto fraco dela for prostituição, o inimigo vai lançar o quê? Ofertas lindas, bonitas. Então ali ele vai ver o seu ponto fraco. Se o seu ponto fraco for dinheiro, ele vai colocar na tua frente propostas grandiosas financeiras. Só que são propostas que, ao seu ver, é até bom. Se você estiver doente já espiritual, você não vai entender. Você não vai saber discernir. E você vai agarrar. E lá na frente você vai ver o tamanho da sua queda. Por isso a gente tem que estar vigiando e orando, para que a gente não venha cair nessa cilada do diabo. Tem também pessoas, né, que... Tem vários tipos, irmãos, de tentação. E o inimigo, ele vê o ponto fraco do ser humano, né? Então, isso é só um exemplo, mas tem muitos exemplos sobre isso aí. Muitos exemplos. Então, nós temos que estar, irmão, buscando ao Senhor. Não é você achar que é dono da razão e que sabe tudo. Se você não orar, se você não jejuar e se você não ler a Bíblia, não adianta você argumentar nada, porque você está distanciado. Você está sem força. Peça oração, peça ajuda. Se você não tem força de orar, peça ajuda, que alguém vai estar orando por você. Um dia, para eu estar aqui, alguém orou por mim. Alguém fez campanha por mim. Alguém pagou preço pela minha vida. Por isso que Deus me ajudou, Deus me buscou, me encontrou. E hoje eu estou aqui fazendo algo para o Senhor. Então você também, se encontra fraco, cansado ou oprimido, busque ajuda, peça oração, busque alguém que conhece a Deus, busque alguém que é pessoa de Deus, pessoas que lê a Bíblia, pessoas que oram, pessoas que têm caráter e têm bom testemunho. Temos que saber discernir, irmãos, para que a gente não venha cair em tentação. Aí nós conseguimos chegar mais próximo do Senhor. Um dos fatores também que pode distanciar o homem de Deus são brincadeiras, irmãos, que não agradam ao Senhor. O celular também é um dos fatores que afasta o homem de Deus. Porque ele começa a se aprofundar muito no celular e se esquece do seu tempo. Se esquece de ler a Bíblia, se esquece de orar. E ali no celular tem muitas coisas imorais, piadas, muitas brincadeiras que você até mesmo acha bonito e gosta. E tem coisa que você começa a dizer que não tem nada não. Isso aqui é só uma brincadeira, não tem nada não. Mas uma coisa leva a outra e começa a lhe distanciar do Senhor. Temos que vigiar. Nossa vida, irmãos, ela tem que ser 24 horas monitorada pelo Espírito Santo de Deus. Não tem pessoas que têm que ser monitoradas por câmeras, essas coisas, para que não haja atrapalho, não haja roubo, não haja isso, não haja aquilo. Então, nossa vida tem que ser monitorada pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha cair em tentação. Isso, irmãos, é um dos vírus que está contaminando as pessoas de uma forma tão grande e elas não estão nem aí. Agora, quando fala do coronavírus, as pessoas se preocupam. As pessoas fazem aquele alarme, não vai na casa do vizinho, ninguém vem na minha, não sai na rua, é todo mundo preocupado, com medo de morrer, a morte física. Mas o vírus espiritual está espalhado por todo mundo e as pessoas não percebem. Cada uma caindo naquela tentação, casais se separando, famílias se sendo destruídas, né? Pessoas, vidas sendo destruídas pelo o vício das drogas, da bebida, da prostituição. A gente está vendo aí, irmãos, o mundo está do jeito que o inimigo quer, do jeito que o diabo gosta. Então faça a diferença no meio do mundo. Faça a diferença. Busque o Senhor. Busque, irmão, se libertar dos vícios
Busque libertar das coisas que não agradam a Deus. Não queira, irmãos, agradar ao seu corpo. Não queira agradar ao seu irmão, se for para desagradar a Deus. Então temos que discernir, pedir o discernimento ao Senhor, orar, para que esse vírus não venha pegar a gente. E se já pegou, irmãos, o que é que eu faço? Busque ajuda. Procure alguém que ora, procure alguém que lê a Bíblia, procure alguém próximo de Deus, que eu tenho certeza que nós, pelo menos isso, nós sabemos discernir quem está próximo de Deus ou não. Outra coisa, irmãos, amizade destrói. Amizade destrói a vida de alguém. Tem mulher mesmo, mulher casada com amizadezinha com quem não é, amizade com pessoa do mundo, que vai te levar, irmãos, à perdição. Outra coisa, irmãos, um das investidas do inimigo na vida dos casais, ele começa, a mulher começa a jogar conversa para o homem. Conversa que não é de respeitando, mas já deixa uma brecha. E o homem vai dar cabimento, o homem casado vai e começa a conversar e começa a soltar elogios um para o outro. Isso aí começou o investimento do diabo na vida da gente. E se a gente não vigiar, a gente cai em tentação e nossas vidas são destruídas. A destruição começa devagar, para que você não venha ter medo. Quando você vai abrir os olhos, ou quando alguém vai te alertar, você já está no buraco. Não tem mais como. Então, um dos vírus que mais mata, e o ser humano não está entendendo, um dos vírus que mais está matando hoje é o vírus espiritual. Porque primeiro ele mata a alma, e depois da alma, mata o corpo. Porque tem muitas pessoas que, quando está na presença de Deus, está firme com Cristo, ele está andando, ele está caminhando e fazendo a vontade do Senhor. Está ali, né? Às vezes vem uma luta, vem uma prova, mas ele consegue vencer. Mas quando ele já caiu no laço do diabo, já caiu na tentação do inimigo, ele começa agora a se entristecer, entra em depressão. E ali, irmãos, quando a morte espiritual chega, a física vem logo em seguida. Por isso que nós temos que ter medo da morte espiritual e não da física. Porque quando a morte, quando o nosso espiritual está firme, está vivo com Deus, a morte física ela é muito mais difícil de chegar na sua vida. Mas se a morte espiritual chegar na tua vida, para chegar à física, é no piscar de olho. Porque vem a depressão, vem a prostituição, vem a bebida, tudo vem as drogas, tudo isso, irmãos, ele acaba com o homem. E chega no momento de depressão, e depois que acaba isso aí, já era. Então não podemos deixar que, às vezes, você até já está, como se diz assim, infectado por esse vírus espiritual. Mas ainda há tempo desse vírus espiritual sair da tua vida. E você buscar o Senhor, buscar ajuda. Seja na igreja, seja até mesmo por o canal, você procurar ajuda, se procurar pedir uma oração, estamos à disposição. Peça algo de Deus, alguém de Deus, aquele que você confia, e busque ao Senhor. Procura ajuda, que Deus vai te ajudar. O perdão a porta do perdão está aberta. Enquanto Jesus não voltar para buscar o seu povo, a porta do perdão está aberta. Mas depois que Jesus vier buscar a sua igreja, se fechou a porta. E muitos vão ficar, irmãos, acabar na sua vida. Já vão entender que acabou, né? Enquanto estamos aqui, a palavra está sendo anunciada. Ainda há tempo. Mas nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Então temos que estar preparados. Temos que estar sempre preparados, porque nós não sabemos se é hoje ou se é amanhã. Então o que se tem de fazer hoje, não deixe para amanhã. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.